Olá, queridos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso módulo Princípios para o Evangelismo. Nós estamos trabalhando alguns conceitos, não é? E nessa nossa aula, eu espero que você já tenha em mãos o seu material escrito, porque nós vamos precisar dele para que você possa acompanhar e fazer os seus apontamentos no material, na sua apostila. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Tá lá, next slide, planejamento antecipado. Bom, queridos, é importante, e eu vou citei na outra aula e vou citar agora, é importante que você perceba que quando nós falhamos em planejar, nós estamos planejando falhar. O planejamento antecipado ele vai ser fundamental. Talvez 90% do seu trabalho, do sucesso do seu trabalho de evangelismo, esteja ainda dentro da igreja, ainda dentro do centro de recuperação, planejando, estudando, estruturando o que você vai fazer. Ok? Por quê? Porque tudo vai depender, todo o comportamento, toda a estrutura, vai depender do que você planejou, de como você treinou e de como você se preparou para esse momento. No planejamento antecipado, então, nós temos aqui alguns itens. O primeiro deles é o alvo. Qual é o seu alvo de evangelismo? Não adianta sair para a rua igual um doido, distribuindo panfleto. Isso é distribuição de flyer, distribuição de papel na rua, que provavelmente vai para o lixo e não vai ter a menor serventia. Então vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar esforço à toa. Então, primeira coisa, procure estabelecer um alvo. Qual é o grupo que eu quero evangelizar? Onde eu quero evangelizar? Que área eu quero evangelizar? Por que eu quero evangelizar? Quem são essas pessoas? Como elas pensam? Como elas vivem? O que elas entendem sobre consciência espiritual? O que elas entendem por Deus? Qual é o nível de espiritualidade delas? Inclusive no apêndice você vai encontrar lá um questionário de levantamento de consciência espiritual. Então você pode usar ele. Tomada de decisão. Como é que essas pessoas tomam as decisões? Elas estão acostumadas a tomar decisões dependendo de alguma liderança? Elas esperam uma liderança tomar uma decisão para que elas possam tomar a delas? Como é que isso funciona na mente delas? O que é importante para a vida dessas pessoas? Quais são o conjunto de valores que elas têm? Será que o conjunto de valores dela são os mesmos dos nossos? Bom, se não são, quais são esses conjuntos de valores? Para que nós possamos trabalhar esses conjuntos de valores aliançados à Bíblia, para que possamos ter um resultado efetivo junto a elas. Quais são os pontos de vista que elas têm? Elas têm outra religião? Elas trabalham, têm algum sistema social que elas trabalham ou que elas acham importante? Quais são os pontos de vista delas em relação à vida, em relação ao seu dia a dia, em relação à sua relação com Deus? Como é que isso funciona para elas? Qual é a relação delas com o Evangelho? Isso é interessante você começar a perceber, porque são itens que vão estar diretamente ligados ao resultado que você espera colher no trabalho de evangelismo. Então essa pesquisa ela tem que ser, e esse estudo ele tem que ser previamente elaborado para que você tenha êxito no trabalho que você vai exercer ou executar. Tá? Então não saia para a rua simplesmente por sair. Comece a se preparar antecipadamente para que você possa fazer. Essas são algumas dicas que nós vamos dar aqui no planejamento antecipado. Quais são os métodos de evangelismo que você pode utilizar? Que você tem como método de evangelismo para utilizar nas suas mãos? Né? Nós separamos aqui alguns. Lógico que existem muitos mais, a gente separou os mais comuns e gostaríamos de abordar eles. Agora, se você achar que tem outro interessante, por favor, nós queremos convidar você a você poder participar conosco, colocar lá no fórum, nos dê o exemplo para que nós possamos também enriquecer essa nossa matéria, beleza? Primeiro deles é método de evangelismo
ao ar livre? Bom, evangelismo ao ar livre é o evangelismo de rua, né? Você vai para a rua fazer um trabalho, ele pode estar aliançado a outros tipos, outros métodos. Você pode utilizar mais de um método, por exemplo, um evangelismo na rua ao ar livre pode ser junto com uma ajuda humanitária, junto com o Ministério Infantil, junto com o Ministério de Mídia, junto com encaminhamento, junto com distribuição de literatura. Você pode agregar mais de um método e formar o seu evento de evangelismo, né? Então, assim, a ideia não é você usar, só posso usar uma coisa, não. Lógico que você pode agregar os métodos. Mas no evangelismo de rua, normalmente você está trabalhando ali em via pública, não tem talvez você não tenha como selecionar muito bem o perfil das pessoas que você vai evangelizar, porque elas estão ali na rua, né, passando, transeuntes. Tem Ministério Prisional. Em relação ao Ministério Prisional aqui no Brasil, cada penitenciária tem um sistema diferente para você poder entrar, poder fazer um trabalho. Então eu convido você a procurar o sistema penitenciário do seu estado, do seu município, quer que seja, para identificar como é que você faz para trabalhar com prisão ou em prisão, né? Por exemplo, o Ministério Prisional, você pode utilizar muito bem o Turning Point, que é um ministério que nós estamos trazendo para o Brasil, que aqui no Brasil terá o nome de Viva Livre. Então vai ser muito interessante porque você trabalha com grupos de pessoas, né? Então, trabalhando com grupos de pessoas, você pode trabalhar muito bem com o Turning Point ou com o Viva Livre. Distribuição de literatura. Eu quero lembrar você que distribuição de literatura, querido, não é somente você chegar e sair distribuindo panfleto. Isso aí é jogar dinheiro fora, é jogar recurso fora, material fora. A distribuição de panfleto, de literatura, precisa ser feito primeiro. Você tem que saber o que está naquele folheto, como é que você vai utilizar aquele folheto, porque o folheto nada mais é do que uma oportunidade de você começar uma conversa e começar um momento de evangelismo, tá? Não é algo que, eu vou distribuir o panfleto e só isso basta. Não, o panfleto ou a literatura, ela é um veículo para você poder chegar, uma ferramenta para você poder se aproximar àquela pessoa e ela se abrir para uma conversa e ela se abrir para o seu testemunho, beleza? Por exemplo, nós do Desafio Jovem, nós temos uma ferramenta maravilhosa de literatura, que é o livro A Cruz e o Punhal, versão condensada. Você pode procurar esse livro em qualquer uma das unidades do Desafio Jovem que você pertence ou que você conhece. Está disponível, inclusive, para compra através do Desafio Jovem do Brasil. Basta você enviar um e-mail geral@desafiojovendobrasil.com.br. Esse livro ele tem uma força muito grande. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro A Cruz e o Punhal, mas é assim, um livro espetacular. Você sente a unção de Deus no livro. É um livro que você começa e não consegue parar de ler. Eu li o livro de uma vez só porque eu não consegui parar de ler. É um livro muito bacana. E a versão condensada é uma versão reduzida, né? Em vez de 200 e poucas páginas, ela tem apenas 75 páginas, mas ela contém ainda assim a essência principal do livro. Foi mantida ali na versão condensada, uma versão de bolso que vale muito a pena. Nós já sabemos que essa versão não pode ser comercializada, ela só pode ser distribuída gratuitamente, porque o princípio dela é ser uma ferramenta de evangelismo. Então, você pode solicitar ao Desafio Jovem esse livro para fazer esse trabalho. Se o Desafio Jovem local não tiver, por favor, entre em contato conosco, porque nós teremos o maior prazer em fazer essa distribuição do material para o seu grupo de evangelismo, tá bom? Abordagem em escolas. A abordagem em escolas é muito bacana por conta da prevenção, né? Eu acho que é um trabalho bem legal. Eu tive a oportunidade de conhecer, ir um dia lá e ver como é que isso é interessante, junto com o pastor Wagner na escola que ele trabalha. Então, assim, é muito legal. Se quiser mais informações e detalhes de como fazer isso, convido você a entrar em contato
também com e-mail geral, @desafiojovemdobrasil.com.br. Peça ao pastor Wagner essas informações, tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em dizer e te contar como é que ele faz esse trabalho. Ajuda humanitária, né, como mutirões, feira de ação social, isso você pode fazer também e pode ser muito bom. Uma certa vez nós estávamos fazendo uma viagem missionária e lá em Cariacica, no Espírito Santo, e nós tivemos essa experiência. Nós tínhamos uma barraca de atendimento ambulatorial pediátrico para consulta, e enquanto as pessoas estavam na fila, tinha um grupo evangelizando as pessoas na fila, enquanto outras eram consultadas, a médica ela muitas vezes recebia essa orientação ou essa desabafo da família, já encaminhava as questões, os questionamentos da família diretamente para o evangelista. Então nós tivemos um bom resultado com o trabalho também de ajuda humanitária. Você também pode utilizar isso. Eu só quero lembrar você que muitas vezes as pessoas tendem a fazer algo que não é o melhor. E eu explico. Por exemplo, você vai doar alimentos. Então você condiciona a pessoa a receber o alimento se ela primeiro assistir um culto. Eu particularmente acho que essa não é uma ordem, não é uma sequência adequada. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão ali, elas estão ali por uma obrigação só para receber a comida ou para receber o que quer que seja. Então, eu particularmente, quando realizo um evento desse tipo, eu primeiro distribuo o alimento, e quando eu distribuo o alimento, eu tenho condição de falar com a pessoa e convidar ela para assistir uma palavra, para ter um momento de agradecimento a Deus pela generosidade do Senhor na vida dela. E muitas vezes as pessoas ficam, e aí sim essas pessoas são tocadas e recebem a palavra, acolhem a palavra com amor, e muitas vezes nós temos um bom resultado com essa inversão, né, de atitude. Acho que você, quando condiciona a pessoa a uma coisa, você está cobrando, fazendo com que ela pague por a ajuda que ela está recebendo. Esse é o meu ponto de vista, ok? Então, mas você pode fazer da maneira que você achar mais conveniente. Só apenas partilhando aqui a minha visão. Ministério Infantil é um ministério que ele demanda um certo tipo de treinamento específico e de conhecimento específico, também de materiais específicos para abordar crianças. Okay? Essas pessoas que vão trabalhar com o Ministério Infantil, quer seja num evento de ajuda humanitária, quer seja na rua, precisam ter certas ferramentas que são específicas para crianças. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a PAC, que faz um trabalho, desenvolve materiais para o Ministério Infantil, que facilita um pouquinho, né? Nós temos, inclusive, aqui eu tenho uma Bíblia de Ministério Infantil que tem bastante recurso para trabalhar com criança. O Ministério de Mídia também é um ministério para você desenvolver, por exemplo, a gente faz lá na igreja uns cinemas de vez em quando, com o objetivo de evangelizar, né, filmes para que as pessoas possam ir ver com pipoca, etc. Então, lógico que é outro grupo, é outro foco, você tem que entender qual é o grupo que você está trabalhando. Lembra, qual é o alvo? Então, quando nós temos um alvo de juventude que a gente quer convidar, a gente usa muito o Ministério de Mídia, porque a juventude hoje está muito ligada a essa coisa de mídia, né? Eventos para levantar recursos também são eventos bons para evangelizar. Quando você faz uma divulgação, um jantar ou uma festa, para poder falar do Desafio Jovem, para poder falar sobre doação de recursos, também é o momento de você falar da palavra de Deus para essas pessoas. Ministério Café Convívio é um ministério que talvez vocês todos conheçam, né? É um evento que traz um trabalho tipo mútua ajuda. Você evangeliza as pessoas, convida elas para irem para um local. Nesse local você tem uma série de etapas que você cumpre, até você dar também fornecer um alimento, mas também fornecer um espaço para a pessoa conversar, para a pessoa adorar a Deus. Esse procedimento existe, tá? Um treinamento, existe todos os formulários. Se você deseja saber mais sobre o Café Convívio, nós também convidamos você a
fazer contato conosco através do e-mail. Eu vou repetir: geral@desafiojovemdobrasil.com.br. E por fim, irmãos, o mais importante, talvez, de tudo isso aqui, é o encaminhamento. Porque não adianta nós fazermos trabalhos pontuais e esses trabalhos não serem encaminhados para o local, ou para o ambiente, ou para a pessoa, ou para a instituição que possa dar sequência ao seu trabalho. Porque senão você tem trabalhos pontuais que terminam ali, que param ali e depois não tem crescimento. E a ideia é que não apenas você lance a sua semente, mas que essa semente possa germinar e que germinando ela possa dar frutos e que esses frutos permaneçam. Né? Então é importante que você possa ter uma parceria, ter uma estratégia de como é que você vai dar sequência ao trabalho feito na rua. Né? Esse trabalho, então, o evangelismo, ele é feito de 3 partes distintas. A parte do pré-evangelismo e a preparação, a parte do evangelismo e a parte pós-evangelismo. É um trabalho que ele não é somente, as pessoas às vezes acham que é somente o ir e evangelizar. Não, não é. Tem diversas etapas que precisam ser seguidas para que possa ter certo efeito. Não é? Nesse próximo slide, fala um pouco sobre as qualidades de um bom obreiro de rua. Veja, todas as pessoas têm essas qualidades? Não. Mas e quem não tem? Pode trabalhar? Pode. O que nós buscamos tão somente é que você procure observar essas características nas pessoas. Se elas não têm, que elas possam desenvolver. Então você, como líder, você pode trabalhar com elas para que elas também possam aprimorar, aumentar e desenvolver essas qualidades. Então, o primeiro e o principal de todos é o relacionamento com Jesus. Não dá para você querer falar de Jesus se você não se relaciona com Jesus, né? Não dá para você querer evangelizar, falar das boas novas, se o teu relacionamento com Deus é zero. Se você não sabe ou não tem nenhum tipo de convivência com o Senhor, nosso Deus é um Deus relacional. Você tem que testemunhar do seu relacionamento com Deus. Se você não o tem, como é que você vai falar dele? Fica difícil. Então, quando você espera ou busca cooperadores para o Ministério de Evangelismo, uma das qualidades principais que você deve buscar são pessoas com relacionamento com Jesus. Né? Fardo e compaixão pelos perdidos. Se importar pelo próximo, com o próximo, e principalmente com o próximo que está nas trevas, é diferente, viu, irmãos? Tem pessoas que amam o seu próximo, desde que o próximo esteja na igreja com ele. Desde que o próximo seja alguém próximo dele realmente. E, na verdade, para o ministério de evangelismo, o próximo é aquele que está nas trevas. Então, aquele que está nas trevas, muitas vezes, ele não vai ser cortês com você, ele não vai ser simpático com você, ele pode ser muitas vezes arredio, pode ser muitas vezes mal cheiroso, pode ser muitas vezes uma pessoa que está acuada, amedrontada. E então, assim, é uma qualidade muito importante, específica, entender o que é esse fardo e compaixão pelos perdidos. É você compreender que você precisa insistir em amor, ter paciência. Isso vai ser fundamental para o obreiro de rua, né? Tem que ter essa sensibilidade no coração de poder perceber qual pessoa já ela está no tempo, ela chegou a hora dela, e quantas pessoas ainda precisam receber ou mais investimento de amor, mais investimento de paciência. Outras vezes você vai talvez evangelizar a mesma pessoa 200 vezes até que seja o momento. Então tem que ter um coração que esteja sensível a essas situações, mas que seja também paciente, porque muitas vezes você fala com a pessoa e a pessoa continua. Você vê 1, 2, 3, 4 vezes a pessoa na mesma situação. Talvez você seja uma pessoa bem firme nas suas resoluções e encontre pessoas que não tenham firmeza nenhuma. Hoje aceitam Jesus, hoje estão bem, amanhã estão mal. Então precisa ter essa paciência. Precisa ser dedicado e persistente.
O ministério de evangelismo não é um ministério que simplesmente é pontual, que se faz uma vez e pronto. É um ministério que se faz e se repete várias vezes, muitas vezes com a mesma pessoa, no mesmo lugar, com o mesmo grupo de indivíduos. Por quê? Porque você precisa, primeiro, conquistar a confiança dessas pessoas. Segundo, você precisa quebrar a barreira que elas constroem de proteção através delas, para que depois você possa conseguir efetivamente alcançar o coração delas e você possa conseguir plantar lá a semente para que Deus possa dar o crescimento, né? Senso comum e discernimento. Pense que muitas vezes você vai precisar estar atento a algumas situações, algumas coisas que estão à sua volta. Lembrando que, dependendo do público-alvo que você escolhe trabalhar, você tem ali pessoas que são manipuladoras, pessoas que talvez tentem somente extrair algo de você, estejam ali interessadas somente em tomar algo de você. Então, o discernimento ele é fundamental para o obreiro de rua, né? Para o evangelista. Não toma a rejeição como algo pessoal. Nunca podemos fazer isso num trabalho de evangelismo, porque o não é para a nossa vida. Nós é que estamos levando uma oportunidade para alguém. Quando a pessoa diz não, ela diz não para ela mesma e para a oportunidade de mudança de vida dela, não sua. Né? Você já serve a Cristo, você está com o Senhor, então o não nunca é para você. Não leve isso para o pessoal. Quando você não leva isso para o pessoal, muitas coisas ficam mais fáceis do seu trabalho, porque você começa a falar mais de uma vez, você não fica desmotivado, porque não é uma questão de números, irmãos. Veja, evangelismo não é a quantidade de pessoas que vão ser ganhas para Jesus. É as pessoas que verdadeiramente vão receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é uma questão numérica. Não é? Essa questão numérica ela não deve habitar a nossa mente nem o nosso coração. Nós temos que entender que os números eles não são importantes. Importantes são as almas. Muitas vezes nós evangelizamos centenas de pessoas, mas não temos uma conversão genuína. Mais vale você evangelizar um grupo menor e esse grupo, e você ter mais resultado nesse grupo, ter conversões genuínas, do que estádios e pessoas, e você não ter como fazer, por exemplo, o acompanhamento dessas pessoas, o encaminhamento dessas pessoas, estar disponível para essas pessoas e ajudá-las efetivamente. Então, como eu vou discipular centenas de pessoas simultaneamente? Muitas vezes é mais difícil. Se você não tem um grupo muito bem preparado, com um número razoável de pessoas, é mais difícil. E, obviamente, uma das mais importantes também, assim como o relacionamento com Jesus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quem convence do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, se você não for guiado pelo Espírito, na direção do Espírito, você vai acabar aportando no lugar errado. Né? Então, quando você está sensível à voz do Espírito Santo, você vai na direção dele, conforme o vento do Espírito, e você vai alcançar então os lugares que ele deseja efetivamente que o trabalho seja realizado. Né? Então tem que estar sensível a essa voz do Espírito Santo. E como nós falamos que nós precisamos nos planejar e precisamos nos preparar, temos aqui então esse slide que fala sobre a preparação para evangelismo. Quais são os cuidados que eu tenho que ter antes, obviamente, de sair para a rua. Então, esse aqui você pode fazer um checklist a partir dessa lista aqui. Né? Ou seja, eu já cumpri todos esses itens aqui, estão todos muito bem feitos e todos preparados, então agora eu posso sair para evangelizar, que é ter o tempo de oração, né? Submeter o grupo em oração, estar orando continuamente, compreender o básico sobre o trabalho evangelístico, né? Sobre o alvo, o que vai fazer, como vai fazer, conhecer a estratégia. O grupo tem que conhecer a estratégia do evangelismo. É que nem um exército, né? A pessoa tem que entender o básico sobre o que ela vai fazer, o que ela está fazendo ali, qual companhia que ela faz parte, o que é esperado dela, qual é a estratégia que eles vão tomar, o que vai ter que fazer, onde vão ter que abordar.
ter os materiais apropriados, porque não adianta você ir com material que não vai surtir efeito. Conhecer esses materiais também é fundamental. Pelo que eu falei, não adianta você simplesmente pegar e ficar distribuindo panfleto na rua. E muito menos sem conhecer o panfleto. Ou sem conhecer o material de distribuição. Vestir-se apropriadamente. Olha, isso é importante para mulheres. Vejam, irmãs, por favor, evitem decotes, blusa de alcinha, roupa colada, vestido curto, saia curta, calças coladas. Eu sei que muitas calça leg é uma calça confortável, não é? Mas é uma calça muito colada no corpo. Lembre-se que nós não estamos ali para causar escândalo ou para chamar atenção para o nosso corpo. Nós estamos ali para chamar atenção para Cristo. Homens, a mesma coisa, roupas muito marcadas, roupas sensuais, camisetas transparentes, isso não é legal. Em alguns lugares também, por exemplo, você vai subir aqui no Rio de Janeiro, certas comunidades você não pode ir com camisa vermelha. Então atente para isso antes de sair. Por exemplo, vai evangelizar, a mulher vai evangelizar de salto alto. Difícil, né? Dependendo do local onde você vai evangelizar. Claro, eu vou evangelizar na praia. Adianta eu ir de calça comprida, camisa de botão, gravata? Não existe isso, irmãos. Então tem que ser adequado. Óbvio também que você não vai evangelizar na praia de sunga, né? Ou pelo menos de bermuda e uma camiseta. Mas tudo você tem que adequar a vestimenta. Lembrando que nós temos que estar sempre vestidos da maneira mais comportada possível, né? Estar seguro no quanto do trabalho que você vai fazer. Então é preciso ter um treinamento, né? Quando um time vai jogar, ele joga seguro quando ele treina. Então quando eles têm um certo tipo de intimidade. Então é importante que o seu grupo de evangelismo ele possa ter uma certa convivência junto. Comecem a fazer reuniões de preparação, certas comunhões, para que vocês possam estar, primeiro, seguros entre si, conhecendo um ao outro, e depois, nesses treinamentos que vocês vão fazer, estar seguro quanto ao material, quanto ao grupo de pessoas. Invista tempo no planejamento, invista tempo nos eventos pré-evangelismo, porque na hora do evento em si, você vai perceber que o grupo vai estar muito mais seguro, muito pronto para o trabalho. Portar uma identificação pessoal, nunca saia para a rua sem uma identificação pessoal, sem um documento de identidade, pelo menos, tá bom? Fica longe de argumento certo e errado, ou seja, essa questão de estabelecer juízo sobre o que é certo, o que é errado, quem está certo e quem está errado, antes disso você deve colocar a posição. Então, assim, o que a Bíblia diz? Isso está certo, está errado? Não. Isso daqui é o que a Bíblia diz. Pá. Não diga que se a pessoa está certa ou errada. Ela vai saber se ela está certa ou errada, sabe? Evite esse tipo de conflito, de discussão, porque não gera nada. Quando você discute com a pessoa querendo ter razão, ela se fecha para o seu argumento, ela se fecha para o que você vai falar, e muitas vezes o canal de comunicação ele é interrompido. E o canal de comunicação interrompido significa fracasso no evangelismo com aquela pessoa. Tá? Seja cauteloso, cortês e sábio, saiba quem você vai evangelizar, como você vai evangelizar. Existem horas que você pode falar e horas que você não pode falar. Uma certa vez nós estávamos evangelizando num local, numa zona de prostituição bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. E o meu grupo eram 2 mulheres e eu. E a menina, ela falou, olha, eu não posso nem falar muito, eu queria falar mais, mas eu não posso falar. Eu não posso nem estar aqui com vocês, porque aquele homem que está do outro lado ali, ele é o segurança daqui, ele é o cafetão. E depois ele vem aqui e me bate, está olhando de cara feia. Então, imediatamente nós pegamos só o pedido de oração dela, o nome dela, para orar por ela depois. E nos retiramos, porque precisávamos ter cautela e ter sabedoria para também poupar a vida dela e poupar também a nossa, né? Contra
uma represália ali, interrupção do nosso trabalho. Trabalho em grupo de mesmo sexo e trabalho em grupo de 2 ou 3. Tá, então assim, é interessante que as mulheres trabalhem com mulheres e homens trabalhem com homens. Não é adequado que homens estejam orando por mulheres ou mulheres orando por homens, principalmente se tiver que haver toque para orar, e tudo isso não é legal. Tá? O ideal é que você tenha aí ou grupo misto, por exemplo, como eu citei agora no trabalho de evangelismo que nós fizemos na zona de prostituição, éramos 2 mulheres e eu de homem, né? Então, num caso específico de homem abordar as mulheres, eu podia intervir, e no caso das mulheres, elas intervinham para ficar mais seguro, inclusive, tá? E, obviamente, os resultados eles têm que estar nas mãos do Senhor. Se você entregar isso nas mãos de Deus, o resultado ele vai aparecer. Faça a sua parte, bem feita, planeje tudo e entregue nas mãos do Senhor. Mas entregue nas mãos de Deus um trabalho feito com qualidade. Não entregue nas mãos de Deus a sua parte feita de qualquer jeito, porque Deus é Deus e Ele vai mudar a história. Claro que se Ele quiser tocar a vida de alguém, Ele vai tocar. Mas nós não podemos entregar para o Senhor um trabalho feito de qualquer maneira, né? Tudo quanto nós fizermos, façamos como para o Senhor. Está lá em Colossenses, ok? Opa! Bom, por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Eu espero ver você na nossa próxima aula. Que Deus abençoe você. Você possa ler o seu material. Aproveite essa aula que terminou agora. E tome o seu material, tome a sua apostila. Se você já fez seus apontamentos, aproveite para reler o seu material aí na apostila. Porque certamente tem coisas que vão e que estão ali além daquilo que eu pude falar nesse tempo que nós tivemos juntos. Tudo bem? Deus abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso. Sejam muito abençoados. Até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Tchau.